O Corinthians é a sua capacidade de nos surpreender mais uma vez contra todos os prognósticos que davam o Super Flamengo como favorito. O Corinthians é lá, vence o Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil. Começa o ano muito bem o Corinthians. E depois da vinheta eu entro e a gente conversa um pouco mais sobre isso. E aí, rapaziada, corintiano deve estar feliz, né? Vai dormir tranquilo, vai dormir feliz hoje, né, meu Flamengo, meu corintiano? Vai dormir muito feliz. Grandíssima vitória do Corinthians. Baita título do Corinthians, uma competição que eu particularmente acho muito legal, que é a Supercopa do Brasil. Belíssima ideia da CBF. Corinthians campeão da Supercopa do Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouco do jogo. Assim, acho que não tem motivo de crise pro lado do Flamengo, já vamos começar por aí, não tem motivo de crise pro Flamengo. Começo de temporada, o Flamengo teve 200 problemas que a gente vai decifrar até o fim. Para chegar no Flamengo hoje, eu considerei abaixo. Também tem algumas ideias do Corinthians que trancaram um pouco o Flamengo. Mas vamos lá, vamos tentar entender no campinho o que aconteceu no jogo. Então, vamos lá, vamos pro campinho aqui, vamos tentar entender mais ou menos o que pensou Felipe Luiz e Dorival Júnior pro jogo de hoje. Aqui era o Corinthians no seu 4-4-2 diamante, 4-4-2 losango, 4-3-1-2. Vai da nomenclatura que tu achar melhor, indiferente. Com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu, Ranielli, Carrijo, André, Breno Bidon, Depay e Memphis. Já o Flamengo, no seu 4-2-3-1, de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta. Aqui uma mudança que eu achei interessante, mas eu fiquei meio confuso. Deixa eu inverter aqui. De Carrascal, Plata e Pedro. E eu vou explicar agora já porque eu achei confuso, tá? Porque aqui que geralmente é a ideia do Flamengo base do Felipe Luiz, com bola, tá? O Flamengo é um 3, que eu já expliquei aqui outras vezes. 2-5, né? Um Alexandro, um lateral mais base, mais construtora, não é um lateral de linha de fundo, mais. Os dois volantes, Pulgar e Jorginho, sustentam essa saída. O ponta deste lado, ele não é um ponta, ele é um meia, que tu vai arrastar ele pra dentro. Pro Varela, que é um lateral de mais força, ocupar o corredor. E do outro lado, tu tem um ponta mais de corredor mesmo, que é um ponta de drible, um contra um, força, velocidade. Um Everton Cebolinha, um Lino, que o Flamengo usou hoje? Ele usou dois meias, né? Porque nem o Plata é esse jogador, só que por aqui tudo certo, a ideia se manteve. Se tu o Varela por aqui, então o Varela ocupava o corredor, o Plata vinha para dentro. E aqui tu tinha cara tendo o Cascal muito aberto, e eu não entendi muito bem qual que é a lógica de ter o Cascal aberto. Porque o Alexandre, mais que algumas vezes ele foi por fora, até nem foi tanto pelo fundo, ele foi mais por fora. Ele não é um lateral mais de chegada, assim. Ele é um cara que vai chegar no último terço muitas vezes. Vão ser poucas vezes que ele vai ultrapassar. Até ultrapassou hoje mais do que o normal dele. Mas não é que ficava esse Carrascal na beirada, assim. Não entendi muito bem a lógica do Carrascal na beirada. Eu, particularmente, teria ou tirado o Plata ou tirado o Carrascal. Ou até o próprio Arrascaeta, que também é fora de ritmo, né? Mas eu entendo o fato de não sair o Arrascaeta e colocado um ponta de beirada para justamente ocupar esse lado e também dar um certo perigo pro Mateuzinho, porque no final o Mateuzinho ele não sofreu tanto. Pedro tinha o Carrascal, que tem muito mais característica de vir jogar por dentro, né? E o Alexandre que não sobe tanto. Então o Mateuzinho acabava que não se ocupava tanto. Teve acho que uma ou duas vezes que o Flamengo teve uma jogada interessante, que por exemplo o Corinthians marcava individual, né? Então, tipo assim, para tentar burlar essa perseguição dos laterais, acabava tendo um pouquinho mais de espaço. O que fazia? O Carrascal baixava, o Mateuzinho era o encaixe individual primário do Carrascal e o Alexandre ultrapassava no fundo. E aí essa bola sobrava no Alexandre um pouquinho mais livre, assim, com um pouquinho mais de tempo, tendo que fazer todo esse meio do Corinthians balançar para fechar os espaços, até o Gustavo Henrique saltar, Gabriel Paulista equilibrar. Então, acho que foi uma jogada de atração
do Alexandre passar que deu certo em algum momento. Acho que foi interessante. O Flamengo acho que poderia ter explorado mais esse tipo de jogada. Outra ideia que o Flamengo tinha para hoje e que eu achei interessante para tentar furar essa marcação individual do Corinthians era isso aqui. Quando o Flamengo ia sair jogando, vamos botar aqui o Flamengo saindo jogando. O que era? Era os volantes do Flamengo atraírem os volantes do Corinthians para fora. Então vamos ver, vou botar aqui, ó, o André e o Carrijo encaixados, né? Essa ideia do André e o Carrijo encaixados. O que eles faziam? Eles iam mais pro lado para arrastar o André, para arrastar o Carrijo. Os dois zagueiros do Flamengo já mais abertos, né? Que tá aqui embaixo da Ortiz. E o que acontecia? O Rossi tinha esse campo livre para dar essa bola ou no Pedro para ele sustentar, e o Pedro muitas vezes baixava até o meio para ver se ele atraía o Gustavo Henrique, né? Para ver se ele conseguia atrair o Gustavo Henrique e gerar esse espaço aqui para alguém atacar, seja o Arrascaeta, seja o Carrascal, até pode ser o Plado, no movimento mais em diagonal. Já o Corinthians, definitivamente o que ele se propunha fazer, né? Até um detalhe interessante. O Corinthians, a gente imaginou o Corinthians num 4-4-2, né? E não foi o que aconteceu. Né? Pelo desenho, a gente podia imaginar um 4-4-2, com o Bidon daqui a pouco cobrindo o lado, como muitas vezes foi feito, né? Do Bidon cobrir um lado esquerdo, o Carrijo ser um ponta sem bola, mas não era o que acontecia no jogo. No jogo, o Dorival pensou no Ranieri como um terceiro zagueiro, em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo. O Ranieri acabava sendo um terceiro zagueiro justamente para equilibrar a última linha, porque na última linha o Flamengo costuma por muita gente, né? A gente tá falando aqui de Cascal, Ascaeta, Pedro, Plata e o Varela, que vem muito, que ocupa muito esses corredores. Então a gente tá falando de 5 caras na última linha. Né? Então, pro Flamengo, pro Corinthians ficar em inferioridade e toda hora essa bola estar conseguindo achar um homem livre, o Corinthians fecha uma linha de 5, tem seus 3 jogadores à frente da área, né? Que lógico, tem que ter uma capacidade de cobrir campo muito grande, que o espaço que fica nos corredores é muito grande, então eles têm que ter uma capacidade de movimentação muito grande. Eu acho que os três têm. Inclusive, eu acho que esse setor defensivo é um fator que deixa o Garro no banco em muitos momentos. O Bidon vive uma grande fase, eu acho que não seria o Bidon que teria que sair, mas poderia, por exemplo, sair o André, o Bidon rodar um passo para trás e jogar o Garro, só que o Garro para essa fase defensiva ele acaba sendo preterido porque tu já tem dois caras que sem bola vão te entregar menos, né? Por isso que o Corinthians acaba marcando até com 7 jogadores, que o Yuri e o DP defensivamente são bem abaixo do resto do time. Eu acho que o Martin Dorival tá tudo bem. É. Então o Corinthians fez esse 5-3-2 com encaixes bem individuais, né? Os volantes buscando muitas vezes tirar o espaço do Jorginho, tirar o espaço do Pulgar, saltando o Breno Bidon, o Carrijo, até o André muitas vezes também. Não era 100% definido, variava muito do momento, mas tinha esse encaixe de perseguição nos volantes para justamente não deixar que essa bola entrasse em Arrascaeta, entrasse em Carrascal, entrasse em Plata. Então existia muito esses detalhes, né? O Bidu com uma responsabilidade também muito grande, porque o encaixe individual dele era o Varela, e o Varela muitas vezes podia baixar, então o Bidu tinha que fazer esse movimento de acompanhar o Varela até embaixo, né, e fazer esse salto muito longo, e isso pode te gerar um problema, porque tu gerou um espaço nesse centro de jogo aqui, que poderia ser ocupado pelo Plata, poderia ser ocupado por vários outros jogadores com uma bola nas costas, né. Mas o Bidu foi muito bem, controlou muito bem, acho que o sistema defensivo hoje do Corinthians foi impecável, dá pra se dizer isso, o sistema do Corinthians hoje foi impecável, e o Corinthians consegue achar um gol, inclusive com o seu sistema defensivo, que se eu não me engano é um cruzamento do Mateuzinho pra escorada do Gustavo Henrique e gol do Gabriel Paulista, né? Então, assim, o sistema defensivo do Corinthians hoje. Então, essa foi as dinâmicas. Aí entra um fator que a gente não consegue controlar muito, né? Que é o fato do. Então, entrando em polêmicas já. Do primeiro gol, que eu não quero entrar em polêmicas, que fazer mais a parte tática agora, entrando nas polêmicas. O primeiro gol do Corinthians, eu achei falta, tá? Das imagens que eu vi, eu tô gravando logo depois que terminou o jogo. Eu particularmente achei falta, eu daria falta no, no primeiro gol, falta do Gustavo Henrique no Varela, mas o juiz não deu, acho que
não tenho imagem conclusiva para cravar que é falta. Do primeiro momento eu achei falta. Queria ver outros ângulos que eu não consegui ver ainda. E tem o lance da expulsão, que se tá comentando, que não pode ser expulso o jogador depois, acabou o jogo e primeiro tempo e o jogador foi expulso depois da volta no intervalo, isso prejudicou o Flamengo, não sei o quê. Cara, pela regra, se tu colocar no chat GPT, tu vai encontrar a regra, diz que pode, não tem nenhuma recomendação dizendo que não pode fazer isso. Pode. Tá na regra, o VAR pode demorar o tempo que for pra ver um lance, não é tipo, depois de 3 minutos não conta mais. Não, essa regra ela não existe, não está na FIFA. Outra coisa que as pessoas estão se confundindo. As pessoas acham que o juiz desceu pro vestiário pensando em expulsar o Carrascal e só expulsou na volta. E isso é mentira, não é verdade. O juiz desce pro vestiário achando que tá tudo normal, que tá tudo bem. Quando ele volta do intervalo, o VAR vai no ouvido dele e fala, seguinte, tem um lance aqui pra tu rever de um cotovelado. E aí ele vai no VAR e expulsa. Então, tipo assim, o VAR não desceu com a expulsão de expulsar o Carrascal. Senão ele teria expulsado lá, ele não teria deixado esperado voltar. Ele não sabia, ele não tinha informação, então ele não expulsou. E segundo, assim, é recado até pra jogador. Pô, irmão, 7 anos de VAR, tu vai ficar fazendo esse tipo de movimento aqui, é foda, assim, pô. O VAR já não sabe medir intenção. Não sei o que, eu fiz só pra proteger. Pô, desculpa, o VAR vai ver isso aqui, meu. Ele não consegue medir intenção. Não existe aparelho de tecnologia que meça intenção. Então, assim, muito difícil. Muito difícil, assim. Carrascal juvenilzaço, assim. Acho que se tem alguém pra ser criticado hoje, é o Carrascal, que eu, inclusive, sou muito, eu acho um grandíssimo jogador. Mas você tem alguém que tem que ser criticado é o Carrascal e não a arbitragem, né? Vamos combinar. Segundo ponto, belíssima partida do Corinthians em relação ao seu 1 a menos, se postando, dando a bola pro Flamengo. Lógico, correu alguns riscos, né? Normal, o time do Flamengo é o time que tem. Poderia ter jogado um pouquinho mais? Eu acho que poderia. Eu acho que o Corinthians podia ter sofrido menos riscos, né? Tentando ter a bola, tinha um jogador a mais, tentando achar esse homem livre pra sofrer um pouco menos em vez de ficar lá atrás fazendo cera. Acho que o Corinthians sofreu algum risco em algum momento, né? Mas no todo, grande partida do Corinthians. E o Flamengo, ele tem uma demanda, assim, que o flamenguista, primeiro, que não pode xingar esse elenco, que depois do que fizeram do passado, tu falar mal desse elenco do Flamengo é uma putaria desgraçada, né? Não tem noção nenhuma. E segundo, assim, que o Flamengo teve que subverter o seu planejamento por conta que os moleques da base foram mal no Carioca. O Flamengo não ir pro papelão de cair no Carioca, ele teve que voltar os guris mais cedo, voltar o time principal mais cedo, fora do planejamento total. Então, tipo assim, tu vê que claramente o Flamengo tem vários jogadores que estão fora do seu ritmo normal de jogo. E, porra, isso é foda, assim. Tu vê que o Arrascaeta tá fora de forma, de ritmo, o Pedro tá fora de ritmo, o Jorginho fora de ritmo, o Alexander também. Que eles sentem, depois de determinada parte do jogo, eles sentem o jogo, né, fisicamente. Então, assim, tá na cara que isso não faz bem o Flamengo, e o Flamengo vai precisar de um tempo. Esse Flamengo não aprendeu a jogar e está na cara que não. É só questão de tempo e de um planejamento que teve que ser feito. O Flamengo tinha um planejamento para eles lutarem no dia X, eles lutaram no X menos 10, menos 15, sei lá. Então, assim, flamenguista, calma. Nem vi a rede social ainda, mas eu já imagino como é que ela tá. Então, calma, respira fundo. Tudo certo. Não tem nenhuma crise, perdeu pra um time do teu tamanho, grande pra cacete também. Assim, e outra, palmas ao Dorival Júnior de novo, tá? Mais um excelente trabalho do Dorival Júnior. Ninguém acredita muito, ninguém dá nada, ele vai lá e mais um título da conta do seu Dorival Júnior. Excelente trabalho dele, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Dorival, parabéns esse time do Corinthians. Foi muito bem hoje, beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto.